Olá, este é um vídeo resenha sobre o livro Amor de Perdição. Quem escreveu este livro foi o cronista, dramaturgo e romancista Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco nasceu no dia 16 de março de 1825 e suicidou-se no dia 1º de junho de 1890. Ele casou-se com Ana Plácido e juntos tiveram 2 filhos. O romance Amor de Perdição é baseado na história verdadeira do tio de Camilo Castelo Branco, e ela foi escrita em apenas 15 dias, enquanto que Camilo Castelo Branco estava preso. A história se passa na cidade de Viseu, do Porto de Coimbra, em Portugal, no século XIX, e conta o romance de 2 jovens, Simão Botelho e Teresa de Albuquerque. O romance começa com a aproximação de Domingos José Botelho, um rico fidalgo, com Dona Rita Preciosa, uma das damas de companhia da Rainha Maria I de Portugal. Após casarem-se e terem seus 5 filhos, a família muda-se para Viseu. Um dos 5 filhos do casal se chama Simão Botelho. Simão era um jovem rapaz de 18 anos muito rebelde, que devido ao seu comportamento displicente é enviado para estudar em Coimbra. Porém, lá arruma novas confusões e por isso é preso. Depois de liberto, ele volta para Viseu e fica morando com a sua família. Durante o tempo em que ele fica em Viseu, na casa da família, ele conhece Teresa de Albuquerque, sua vizinha rica, bonita e muito dócil, através da janela de seu quarto. E a partir deste momento, eles começam a se encontrar às escondidas. Porém, a irmã de Simão Botelho acaba descobrindo os encontros dos jovens, porém acaba ficando amiga de Teresa de Albuquerque. Os pais dos jovens não podiam nem imaginar que os seus filhos estavam se encontrando. Além disso, eles eram inimigos, pois eles travavam muitas brigas e discussões devido a questões de terras. Porém, os pais dos jovens acabaram descobrindo, e por isso Tadeu de Albuquerque, pai de Teresa, a prometeu em casamento para seu primo Baltazar Coutinho. Depois que Simão conheceu Teresa, ele mudou completamente. Ele tornou-se um rapaz estudioso, educado e até mesmo religioso, e por isso partiu para Coimbra. Então, como eu disse, o pai da jovem a prometeu em casamento para seu primo Baltazar Coutinho, mas ela não aceitou casar-se com ele, pois o seu coração já pertencia a Simão. Simão acabou descobrindo o casamento de Teresa e por isso voltou imediatamente. Quando ele voltou, ele ficou hospedado na casa do ferreiro João da Cruz, que há muitos anos atrás recebeu a ajuda do pai de Simão. Por isso, vendo o jovem necessitado, ele imediatamente acolheu em sua casa. Vivia com João da Cruz a sua filha Mariana, uma moça de 26 anos muito triste, que logo manifestou um sentimento de amor por Simão. Então, o ferreiro, juntamente com a sua filha, estavam dispostos a ajudar o pobre rapaz a ficar junto com Teresa. E uma dessas tentativas foi numa noite em que ocorria uma festa, um baile, na casa dos Albuquerque. Porém, Simão foi descoberto, pois Baltazar Coutinho havia notado a ausência de Teresa na festa e imediatamente foi e seguiu. Então ele acabou arrumando uma emboscada para Simão. Porém, quem acabou sendo morto foram 2 servos de Baltazar Coutinho, e Simão ficou ferido. Então ele voltou para a casa de João da Cruz e quem o cuidou dele foi Mariana. A Mariana ela nunca declarou o amor que sentia por Simão, mas ela sempre estava disposta a ajudar o rapaz a ficar junto com Teresa.
Como Teresa ela nega o casamento com Baltazar Coutinho, o pai dela a nega como filha e por isso ela é enviada para o convento. Lá ela apavora-se com a conduta das irmãs, pois elas eram fofoqueiras e tinham vícios como a bebida. Já no convento, porém, durante todo esse tempo, a Teresa e Simão eles se comunicavam através de cartas e nelas haviam as frustrações e o desejo dos dois de um dia poderem ficarem juntos. Depois, Teresa é enviada para o outro convento de Monchique, no Porto. E, sabendo dessa mudança de Teresa, Simão tenta tirar ela do convento. Porém, ele encontra-se com o primo Baltazar, né, que era era para ser o futuro marido de Teresa, e acaba matando. Como ele matou o Baltazar Coutinho, ele não fugiu da sua obrigação e queria que a justiça fosse feita, mesmo que fosse condenado à morte, e foi isso que aconteceu. Simão, por ter matado Baltazar Coutinho, foi condenado à forca. Porém, o tio do rapaz suplicou para o pai de Simão para que ele fizesse alguma coisa, pois o pai de Simão ele era corregedor. Ele insistiu muito em não ajudar o filho, pois ele também chegou num momento que não se importava mais com ele. Porém, ele foi obrigado a ajudar o seu filho, e por isso a pena foi reduzida para 10 anos de exílio nas Índias. No convento, Teresa se encontrava muito debilitada, muito doente, e várias vezes o pai dela voltou atrás e queria tirá-la do convento, porém ela não aceitava, pois sabia que se ela sairia do convento, ela iria casar com o seu primo. E, claro, não ia ficar com Simão. Então, por isso, a jovem não quis sair do convento. Além disso, as freiras avisaram o pai dela que seria muito arriscado se ela saísse, pois tinha grandes chances de ela não resistir na viagem. Então, o Simão Botelho é preso. Ele fica preso durante algum tempo até ele ir para as Índias. E durante este tempo, João da Cruz ele é assassinado por um homem que lhe devia. Durante este tempo também, Mariana apresentou várias crises de loucura, mas ela logo se recuperou e ficou muito abatida também devido à morte de seu pai. Mas parecia que o amor que ela sentia por Simão falava mais alto, então foi notado no livro que parece que ela não sentiu tanto. Por isso, ela fala para Simão que ela vai partir junto com ele, que ela vai ficar junto com ele, cuidando dele. Simão, no início, foi um pouco contra a ideia dela, mas logo ele aceita. Então, no dia que eles partem para as Índias, no navio, eles passam na frente do convento de Monchique, onde está Teresa. Teresa a vê Simão pela última vez através da janela do convento, antes de morrer. Simão então vê a sua Teresa, né, vê que ela acabou falecendo e fica, claro, muito triste. Durante 9 dias, Simão fica muito doente também na viagem. Na verdade, já quando ele estava preso, ele apresentava estar debilitado e muito deprimido, como Teresa também estava, e eles demonstravam isso em suas cartas, e muitas vezes apontavam a morte como a única solução de poderem ficarem juntos. Então, durante 9 dias, Simão encontra-se muito doente e acaba morrendo. Quando Simão morre, Teresa vai lá e dá o seu último e primeiro beijo em Simão. Depois que ele morre, Simão é jogado no mar, e junto com ele vai um baú com as cartas de Teresa.
Imediatamente logo atrás vai Mariana. Ela amarra uma pedra em si e em seguida joga-se no mar. E assim termina a história de Simão Botelho, Teresa de Albuquerque e Mariana. As situações, os momentos e como a história e como o romance deles é tratado remete muitas características da segunda geração do romantismo, conhecida também como a geração mal do século e geração ultrarromântica, pois há um sentimentalismo exagerado e a morte é muito exaltada, no caso da história. O autor critica também como as filhas eram tratadas, em suas famílias e como os casamentos eram arranjados. Além disso, percebe-se que o autor critica um pouco a religião ao falar de como as freiras viviam no convento. Na minha opinião, eu gostei muito do livro, apesar de ele ser parecido muito com Romeu e Julieta, por isso ele é, assim, digamos, um Romeu e Julieta português. Mas eu gostei muito do livro e recomendo a leitura, pois muitos irão dizer, quem leu este livro, que eles não poderiam morrer, eles deveriam ficar juntos. Mas, na minha opinião, é todo esse sentimentalismo e como os personagens desenrolam todo este romance na minha opinião, achei mais bonito. No que eles foram capazes de fazer, o que aconteceu com eles. Além disso, me deixou muito assim impressionada a força de Teresa, pois apesar de ser uma menina frágil de 15 anos, ela sempre foi forte e nunca negou o que sentia. Além disso, além dela também Mariana, né? Que ela foi capaz, ela aceitou ver Simão sendo feliz com outra e não sendo com ela, pois para ela a felicidade dele era a felicidade dela. E ela foi muito forte em nunca atrapalhar o romance entre o amor que Simão sentia por Teresa. Além do mais, ela sempre ajudou e nunca negou ajudar eles. Então, é isso.